Fala, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Estamos iniciando o terceiro encontro do Clube do Livro da Igreja Alternativa. Nós estamos juntos aqui, eu, Rodolfo Kapler, e a minha querida irmã e amiga, Daiane Isaú, Boa fazendo a noite a todos. mediação, né, desse Clube do Sim, Livro. Tudo bem, Daia? tudo bem, sim, com você? Tudo tranquilo? Preparado aí para mais um encontro? Sim, sim. Isso aí, gente. Nós Vamos lá. estamos lendo juntos, né? O livro. Cadê a Daia? Está com o seu aí? Cristianismo Sim, Puro e tô Simples. sim. Aqui, estamos aqui juntos, né? Sim, Clássico do grande C.S. Lewis. Então, nós começamos o Clube do Livro há 2 semanas atrás. Esse é o terceiro encontro. No encontro passado, nós lemos juntos aqui, conversamos, discutimos os capítulos principais, ou melhor, os primeiros capítulos, né, do livro 1 da obra Cristianismo Puro e Simples. E hoje nós vamos ler juntos aqui, foi o desafio, né, semanal de todos vocês que participam, terem lido os capítulos 4 e 5 do livro 1. E aí, Daia, foi boa a leitura? Como é que foi? foi sim. Eu fiz uma releitura, né? E eu já identifiquei alguns pontos que me chamaram mais atenção, né? E ele vai, né, de novo tocar no ponto da lei humana, na verdade, da lei da natureza humana. Na verdade, ele vai passar esse primeiro livro falando, né, em torno desse conceito, né? E ele vai citar lá mais uma vez que essa lei ela está para além, né, dos conceitos sobre comportamento humano, né? Que é uma coisa que ela ela não é algo imposto pela sociedade, é algo construído, ela simplesmente nasce com o ser humano, né? Daia, só antes da gente já entrar direto nos capítulos, só para quem está chegando, eu acho que é importante a gente colocar aqui fazer uma recapitulação, né? Ó, a gente está abordando, para você que de repente chegou agora, ou você que tem acompanhado, né, os encontros, a gente está abordando o livro 1, né, da obra Cristianismo Puro e Simples. E só para recapitular, o livro 1 tem esse título aqui, né, esse tema, o certo Sim, e o errado como indícios para a compreensão do sentido do universo. Então a gente vai abordar hoje os capítulos 4 e 5. Então, Dai, eu vou passar a bola para você estava introduzindo, só para a gente seguir aqui esse padrãozinho, ó. Capítulo 4, se você tiver com o livro e já leu, se não leu, leia esses capítulos, né? Mas a gente está discutindo partindo do princípio que vocês leram em casa. O capítulo 4 é o sim. que está por trás da lei. Quer fazer uma recapitulação, Daia, do que é essa lei, né? Para quem tá acompanhando aqui. Sim. Para quem não nos acompanhou nos encontros anteriores, a lei da natureza humana nada mais é do que aquele senso interno do que é certo e errado, que é algo que defende o Lewis que existe em toda a raça humana, independentemente da sua cultura, sua origem social ou qualquer outra, e que ela não é algo criado pelo ser humano, foi algo colocado em nós por um criador. Daí, mais para frente, ele vai afirmar que esse criador nada mais é que Deus, o Deus cristão no qual acreditamos. É basicamente isso. Isso, que ele chama de lei da natureza humana ou lei moral, né? Ou regra do certo e Sim, errado. isso, lei do certo e errado. Ele mesmo diz assim, chame de que você quiser, mas saiba que existe essa lei. Então hoje a Sim. gente vai conversar um pouco aqui, ler juntos, de repente, algum trecho. Não sei se você separou algum trecho, daí ou não, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o que está por trás da lei, né? Dessa lei que a Daia falou aí, que é essa lei que enfim, que rege o universo e as relações pessoais e os nossos comportamentos, né? Então, o C.S. Lewis, ele faz uma distinção entre leis da natureza, que são as leis científicas, né? E Sim, a lei moral, ou a lei da natureza humana, ou a regra do certo e errado. Então, no capítulo 4 aqui, ele faz uma distinção. Então, há uma distinção entre leis científicas, leis da natureza, por exemplo, a lei da gravidade, né?
ela é uma lei. Sim. Você joga qualquer objeto, ele vai cair. É uma lei. Essa lei é obedecida, E, pelo menos aqui, no e planeta ele, Terra. sim. E ele define, ele fala que essas leis científicas nada mais são que fatos. É um fato que você solta uma maçã no ar, ela vai cair por conta da gravidade. E aí, São isso, na verificáveis, verdade, né? é apenas um fato. São Porque aí verificáveis. ele. Hã? São fatos, ou seja, são verificáveis. Você verifica. Sim, Você, você você consegue pode, verificar. Sim, né? Como qualquer outra lei, sei lá, exatamente. vamos pensar aqui. Eu não sou muito bom em ciência, viu? Eu também não. Mas aqui Eu acredito que houve um problema técnico, porque o nosso pastor, ele saiu. Na verdade, caiu a conexão dele. O que aconteceu, homem? Meu Deus. O que eu faço? gente, desapareci aqui, mas voltei. Dai, acho que foi problema com a Oh, minha imagina, internet. imagina. Tava Tá. tentando ver o Mas, que vou, aconteceu, gente. mas vamos voltar aqui. Fazer ao vivo é Sim, isso, acontece isso. sim. Acho que foi um problema com a internet. Mas voltando aqui, eu estava dizendo que eu não sou muito bom assim na área de biológicas, enfim, Ciências e também não sou. em geral. Mas assim, vamos lembrar aqui das leis. Estava falando de leis, né? Que as leis são fatos, são verificáveis. A gente tem a lei a primeira e a segunda leis da termodinâmica, né? A lei da entropia, as coisas vão ficando velhas. Ou seja, a primeira lei da termodinâmica é que a quantidade de energia no universo não muda. A segunda lei, que é da entropia, que as coisas elas vão recrudescendo, né? Vão envelhecendo, né? Então é natural que elas vão regredindo. Então são leis, a gente consegue verificar isso na natureza. Obviamente, a gente fica velho, né? Essa é a lei da entropia. A gente envelhece, né? As coisas se degradam. Mas o Lewis diz que a lei moral, ou a lei do certo e errado, né? Da natureza humana, essa lei ela não é necessariamente um fato no sentido de ser verificável, né? A gente não consegue fazer Exatamente. no Ele tubo de trata ensaio. disso, né? Que Exato. alguém questiona, mas como você sabe, né, que a outra pessoa que ele dá o exemplo das cartas, né? Que ele sabe dizer que isso acontece com todos os homens porque ele sabe que ele é, né? Ele sabe, sim, ele conhece o teor, né? Ele sabe que existe dentro dele essa lei moral e se ela é inerente ao homem, todos, portanto, possuem essa balança, né? Essa moral, essa lei moral dentro de si. Ele dá um exemplo, né? Com essa do exemplo da carta, do carteiro que entrega cartas, e aí ele sabe mais ou menos o teor das demais cartas que ele não pode abrir por conta disso, né? E aí a distinção que ele faz também é interessante, né, de que as leis da natureza, elas, como você disse, descrevem como
as coisas de fato acontecem, né? E a lei moral, ou a lei da natureza humana, ela diz como nós, seres humanos, deveriam agir, como Sim, seres humanos deveriam agir. Então, essa lei, ela, ela, ela diz isso, né? Nos mostra como nós devemos agir. No fundo, todo mundo sabe o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Tem coisas que a gente não deveria nem perguntar se é correto ou se não é, né? sim, Matar pessoas é algo que devemos perguntar? Não, né? Praticar qualquer tipo de abuso, de manipulação, a gente sabe que isso é errado. Todo mundo sabe, né? Que tomar isso, posse daquilo que não lhe pertence. exatamente. Não tem É uma das como. primeiras coisas que nós aprendemos, assim, que nos é falado quando nós somos pequenos, né? Então, assim, uma série de coisas que são óbvias, mas nós vivemos em tempos sombrios e muitas coisas que são óbvias estão precisando ser ditas, né? Exatamente. E aí, você disse no início, eu acho que é importante, porque no capítulo 4 o Lewis faz uma espécie de recapitulação, né, dos capítulos 1, 2 Sim, e 3, porque ele vai falando o que a lei moral não é. Ela não é instinto, né, porque os instintos sim, são impulsos naturais, a gente tem impulsos. A lei moral, ela julga os impulsos. Você tem um exatamente. impulso de fazer um mal. A lei moral diz, não faz isso. Você tem vontade de estrangular alguém. A lei moral fala, não Exatamente. estrangula, não é? Não dá vontade, às vezes, de você fazer uma coisa que você sabe que é ruim. Todo mundo tem vontade. Quem nunca teve Sim, vontade de estrangular alguém? Né? É uma vontade. exatamente. Mas a lei moral diz, não faça. Né? Aí o Lewis, ele cita assim, ó, se dois instintos entram em conflito, é a lei moral que diz qual devemos seguir. Então, essa Exatamente. lei realmente ela vai regendo as nossas vidas, né? E ela também vai ali balizar quando que o instinto vai ser benéfico ou não, né? Que nem ele falou que Sim, nós temos vários instintos que são bons em algum momento e podem ser ruins em outros, como o sexual, quais mais outros instintos que nós temos, assim, às vezes instinto de sobrevivência, o próprio instinto de se alimentar, né? Se você fizer isso em exatamente, excesso, pode te fazer mal. o descanso, né? Nós temos o sono, enfim, Se você dormir essas, demais, né? Às vezes não é o exatamente, momento, né? exatamente, Então ele vai trabalhando capítulos curtos, né? Como vocês puderam ler aí durante a semana, mas ele trabalha fazendo essa recapitulação. Também a lei moral não é convenção social, então ele deixa claro. Você disse, né, Dai, que não, muito bem frisado no começo, que a lei moral ela não é criada por nós, né? Ela tem um criador, ó, que não, exatamente, não que não é nenhum de nós. Então as culturas elas variam, mas todos possuem noção de certo e errado. Eu acho que na aula, né, com o encontro passado, a gente falou um pouco sobre isso, né, que independentemente das culturas, enfim, a noção de certo e errado ela existe, ela está sim, presente, não é uma criação do cristianismo, não é uma construção social. Então, o Lewis trabalha batendo nessa tecla, que não é uma construção social, né? Existem construções sociais, sim, muitas conceituações de certo e errado que nos são passadas são construções sociais. sim, Por exemplo, dá um exemplo aqui. Em muitos contextos religiosos, tipo igreja, existem algumas construções sociais acerca de certo e errado. Por exemplo, beber. Beber um vinho, tomar uma bebida alcoólica é pecado. Isso é uma construção social, porque as escrituras não dizem nada em relação a isso. exatamente. Sei lá, fale outra coisa aí, Daya, que Usos e é, é, é costumes. Muitas igrejas colocam usar, né, certos tipos de roupa como sendo pecado, né? isso, Até mesmo maquiagem, alguns, exatamente, alguns tatuagem, hábitos, isso, tatuagem, piercing, até mesmo brincos, sim, algum colarzinho simples, né? Já é considerado um pecado, né? Então, nós exato, vemos que isso são nada mais do que
criações, convenções sociais. E Convenções você, sociais. falando de convenção social e regras que são, certo e errado, que são criadas por homens, eu me lembrei do fato social, né, que foi um conceito cunhado por Durkheim, né? Então, assim, muitas vezes É um aquilo dos, que você está é um dos pais fazendo, da sociologia, né? É importante dizer para quem está. exatamente, né? E ele, filho de Comte, né? Assim, digamos, ele não era filho, né? Biologicamente falando, mas ele é ali um precurso, um contemporâneo, né? Seguidor de Comte. Ele vai Que é falar considerado o pai da sociologia, né? O Comte. exatamente. Na verdade, a sociologia nasce ali com Comte, né? Funcionalista, né? Então, ele vai defender nesse conceito de fato social, que são tem três pilares ali, que são que os fatos são nada mais que coisas, né? Eles são extrínsecos ao homem, ou seja, ele vem de fora da sociedade, esses fatos sociais. E o terceiro ponto, ele age de forma coercitiva. Então, por exemplo, não é errado, muitas vezes, você sair você, por exemplo, sai com uma roupa X no meio do público, ou usar uma roupa inadequada para aquela ocasião. Mas, assim, os olhares, os comentários que você vai perceber, aquilo faz você, coage você a agir da forma que a sociedade espera, ou seja, ela determina aquilo como errado, ainda que não haja uma lei te proibindo daquilo. Então, essas regras, elas são convenções sociais e pode ser confundida muitas vezes Essa com essa lei, lei moral. Muitas vezes vão usar a sociologia para justificar de que a lei moral nada mais é que uma convenção social, né? muito bom, Mas não. muito bem, enfim, observado por você. E essa é uma maneira de descredibilizar, e mais do que descredibilizar, né, do que relativizar a lei moral. E o Lewis, ele, como um grande filósofo, porque ele foi professor de literatura medieval, mas ele era um filósofo, ele era um pensador, ele era alguém que entendia, né, muito de lógica, de raciocínio. Então ele vai tentando, de certa maneira, se contrapor a esse tipo de compreensão, né, de que a lei moral é uma construção social. Não é. É o que Lewis defende, é o que nós acreditamos, né? E ele defende de maneira intelectual, de maneira Sim, muito sólida, né? Então aí ele diz isso e diz também que existe, ou melhor, que a lei moral ela aponta para, que eu acho que é o ponto central do capítulo 4. A lei moral aponta para algo além do universo, exatamente. É o né? que ele fala aqui logo na primeira página do capítulo 4, né? E eu vou ler esse trechinho. Neste momento, gostaria de levar em consideração o que isso nos diz sobre o universo em que vivemos. Desde que as pessoas começaram a pensar, elas se perguntam o que é realmente esse universo e como ele veio a existir. Aí depois ele vai se delongar sobre duas visões, né? A materialista e a visão religiosa para explicar a origem do universo, né? Daí ele vai depois contrapor a uma e também, de certa forma, vai contrariar a outra, que é a religiosa. Então, se a lei moral, né, ele diz, se a lei moral não pode ser explicada pelo mundo físico, pela física, pela biologia, a sua origem logo está fora dele, né? Então, ele diz aqui, você não pode descobrir o que deveria fazer apenas observando fatos, né? Ninguém vai descobrir como tem que tratar os filhos olhando para um tubo de ensaio. Ninguém Exatamente. vai saber, né, qual decisão tomar, qual decisão ética tomar no trabalho, olhando para a lei da gravidade, por exemplo, para a lei da termodinâmica. Então, assim, você não vai, o mundo físico não vai explicar para você por que você tem que ser justo, né? Por que você tem que tratar Sim, bem as pessoas, por que você não pode caluniar os outros, por que você não pode se apropriar daquilo que não lhe pertence.
Então é isso. Então há alguma coisa além do universo, porque essa lei aponta para alguma coisa além do universo. E aí, o Lewis, eu poderia pontuar aqui, Daya, não sei se você tem mais alguma coisa a pontuar, ele diz que esse algo que está além do universo se parece mais com uma mente. Isso é interessante. Exatamente, ele falou isso. Por isso que ele vai apresentar a visão materialista, né? E ele vai contrapor, porque a visão materialista, ela sim, basicamente, falando de forma bem básica, ela traz assim um conceito de universo que foi criado ao acaso, que no acaso surgiu as condições ideais para o surgimento de uma vida aqui, e por um acaso, em algum momento, alguns primatas se desenvolveram, começaram a criar, né, ter um sistema cerebral, assim, funções cognitivas superiores, melhor dizendo, e assim, tudo foi criado ao acaso. E se nós olhamos para dentro de nós com essa moral, com essa ideia de certo e errado, que nós imagina que nós sabemos que ela não é algo criado, então quem nos criou? Assim, nós não poderíamos ter surgido do acaso. Então foi algo, alguém, um ser pensante que projetou isso, né? Que projetou esse ser um, Pensante. isso, um ser pensante. E ele também contrapõe a religiosa, porque ele vai falar em algum momento que me chama a atenção que ambas elas não podem ser comprovadas cientificamente, né? Nem a materialista e nem a religiosa. Né? Porque você não pode, não tem como você provar que, por exemplo, o universo sempre existiu. Você sabe que isso, né, era uma teoria cosmológica muito, muito abraçada por grandes cientistas. Isso no século passado, até o século passado. Eles diziam assim, respondiam a seguinte pergunta: de onde vem o universo? Sempre existiu. Mas como assim? Não, Sim, sempre existiu. Ou seja, a matéria sempre existiu. Era uma resposta que era dada, né? Mas não tem como a gente sim, acreditar que a matéria sempre existiu. exatamente. Eu Alguma acho coisa que criou a matéria, né? sim, sim, Mas não tem como provar que a matéria ela surgiu de uma de um processo cego, de um processo, sabe? É cego, sim. não Eu tem acho como. assim que conforme a ciência ela foi avançando no tempo, né? Conforme foram avançando os séculos, né? As décadas. Assim, eu posso estar errada, mas é uma opinião assim, não tem um embasamento, mas eu acredito que hoje a comunidade científica atual ela tem um pouco mais de consciência de que a ciência ela não vai responder a todas as perguntas que nós fazemos como homens. É por isso que algumas coisas ficam a cargo da filosofia, né? Eu acredito que, por isso que eu acho que, assim, acho não, por isso que a ciência, né, os cientistas ali muitos eram considerados filósofos, né? Que a filosofia ela não existia antes ali vamos falar antes ali, durante o período moderno, não havia essa cisão de disciplinas, né? Tanto que você tinha o filósofo, que também era matemático, um cientista, que Que era também era teólogo, filósofo, que era teólogos. teólogo. Então, hoje, eu acho que essa coisa de afirmar, olha, nós temos essa teoria, a gente acredita piamente nela. Eu acredito que, particularmente, um cientista ou outro tenha lá, né? Afinal de contas, somos todos humanos, né? Sim, Mas se tem, acho que é uma maior consciência, pelo menos os cientistas mais sensatos, de que a ciência ela não vai responder a tudo, né? Inclusive sobre a origem do universo. interessante você estar falando sobre isso, né? A gente está conversando aqui sobre C.S. Lewis, você que está nos acompanhando aí também, porque toda a questão da discussão científica acerca do propósito do universo ou da origem do universo não diz respeito, olha que interessante, a fatos científicos, mas à filosofia da ciência. Exatamente. É, é uma questão da filosofia da ciência, que é uma disciplina. Então, que é o que a Daya estava dizendo aí. Então, você parte de pressupostos filosóficos para dizer assim,
o universo ele foi gestado, ele deu início por intermédio de um processo da natureza cego. É um pressuposto filosófico, assim como é um pressuposto filosófico afirmarmos a chamada ciência da criação, não criacionismo, é a ciência da criação, que houve uma mente inteligente, né, que é o design inteligente, que é uma teoria dentro da comunidade científica, o design inteligente, que algum projetista inteligente é que criou todas as coisas. É um pressuposto filosófico também. Tem evidências para você afirmar, ou melhor, para você trabalhar a ideia de que tudo que aconteceu surgiu por intermédio de um processo cego da natureza. Há evidências, há também evidências para você trabalhar a ideia de que houve alguém ou uma mente que criou todas as coisas. São evidências, mas não há provas, que é o que a Daya vinha dizendo aí, né, Daya? E aí, Sim. o Lewis, ele acaba dizendo o seguinte, né, que a moral aponta para um Deus pessoal, ainda não definido plenamente, porque aqui no capítulo 4 e no capítulo 5 ele ainda não está trabalhando O apontando para o Deus cristianismo. Ele está falando de cristianismo. teísmo. Ele está trabalhando a ideia né, de que existe um Deus. Se é pessoal, se não é, assim, ele já diz aqui que é pessoal, mas se é Alá, se é Yahvé, se é o Deus do Senhor Jesus Cristo, é outra história. Agora vamos para o capítulo 5, Daya, para a gente seguir Vamos, adiante aqui. Então, para quem está vamos. acompanhando a gente, o capítulo 5 temos motivos para nos sentir incomodados, né? Ou temos motivo para inquietação, dependendo da versão do livro que você tem em mãos. Então, o Lewis ele muda o argumento filosófico para o argumento existencial. Isso que é interessante, né? Então ele diz assim: não apenas sabemos a lei moral, nós a desobedecemos. Não é que, todo mundo sabe que existe o certo e errado, ainda que negue o certo e errado. Mas a questão não é que nós sabemos que existe o certo e errado, a questão é que a gente desobedece o certo e errado e a gente sabe que desobedece o certo e errado. A gente sabe que a gente não Sim, atinge o padrão de certo e errado. Né, Dai? sim, sim. É, e ele também, ele vai falar aqui, ó. Vamos ver. Que ele vai falar que temos umas duas pistas, vamos ver. Ele vai falar, né, que não é uma conversa fiada religiosa. E aí ele fala assim: chegamos até agora tão somente a alguém ou alguma coisa que está por trás da lei moral. Não estamos tirando nada da Bíblia ou das igrejas, mas sim tentando ver o que podemos descobrir sobre esse alguém por conta própria. E aí ele vai citar aqui, ó, temos duas pequenas pistas sobre esse alguém. E uma delas é o universo que ele criou, que era o que a gente já estava falando sobre o capítulo 4, né? Que a lei moral, né, o que há em nós aponta para um universo, para algo que está além do universo, né? E aí, que é o mesmo Deus que criou esse, né, o mesmo ser que criou esse universo, criou os seres humanos com essa moral, com essa ideia de certo e errado dentro de nós. A Sim. segunda pista, a segunda pista, que é a outra pista, é a lei moral, é a própria lei moral, que ele pôs nas nossas mentes, e esta é uma nova melhor do que a outra, prova melhor do que a outra, porque se trata de informação interna, ou seja, de algo que nós sabemos, que é o que você falou aí. A gente sabe que a gente está desobedecendo, porque é algo que está ali A intrínseco a gente nós. desobedece, a gente sabe que desobedece, né? Ou seja, Sim, o problema humano, segundo Lewis, em outras palavras, não é ignorância acerca da lei moral, do certo e errado, mas é a falha moral real. Existe, né, existem falhas morais, e as falhas morais são reais. O grande problema humano é o que Lewis defende, e nós assim acreditamos como cristãos, e independente da tradição religiosa, se somos católicos, apostólicos romanos, ou exatamente. se somos protestantes, ou se somos ortodoxos, orientais, anglicanos, a questão é que todo cristão, de fato, acredita que o grande problema humano é de cunho moral. É de Sim, cunho moral. Nós falhamos moralmente. Nós sim, fazemos aquilo que é errado e não praticamos aquilo que é certo, né? E aí, Daya, ele também vai trabalhando a ideia de que a consciência
a nossa consciência, a consciência humana, revela a nossa falha. Então a gente sente culpa, por exemplo. A gente tenta Exatamente. justificar as nossas ações. E a culpa é uma coisa tão séria, porque a culpa, existe dois tipos de culpa. A culpa fabricada, e a religião cristã, o cristianismo no decorrer da história, ele foi assim magistral em criar e fabricar culpas e impor culpas sobre as pessoas. Ainda hoje, as igrejas estão impondo culpas sobre Exatamente. as pessoas estão adoentadas, as pessoas estão ficando assim surtadas porque os ambientes religiosos, os líderes religiosos criam, fabricam culpas e introjetam essas culpas nas pessoas. Então tem muita culpa que não é culpa. São culpas Exatamente. fabricadas, pseudo-culpas, mas existe a culpa real. E essa Sim, culpa real acompanha o ser humano. E essa culpa sim. real é algo que é difícil da gente se desprender dela, né? Então o Lewis diz isso, a gente sente culpa, a gente tenta justificar as nossas ações, e isso tudo aponta para o fato de que existe falha moral. Sim. Nós falhamos moralmente. E eu queria fazer um apontamento sobre o primeiro ponto que você estava falando antes de falar dos tipos de culpa, que o ser humano, né, os homens, quando eles não olham, né, eles não reconhecem a existência dessa lei moral interna, né, eles tendem, nós, né, e não está errado, porque a gente, quando olha para a nossa realidade, por exemplo, do ponto de vista da sociologia e da filosofia, a gente sim vai identificar fatores que ocasionam problemas como desigualdade social, fome, corrupção, violência, e de fato, todos os fatores que essa disciplina e outras aponta, né, todos os problemas que eles apontam, de fato são reais, mas algo que eu percebo que aí que muitos não conseguem reconhecer que por trás de todos esses fatores que ocasionam violência, desigualdade social, existe sim a falha moral, né? Então, assim, o que vai causar a criminalidade? Falta de educação, ela contribui muito. Condição social, né? Vulnerabilidade social, contribui muito. Desemprego, famílias desestruturadas, muito. Mas a gente sabe que por trás há sim a falha moral. Porque uma pessoa sabe que não é correto ir para o mundo do crime organizado, praticar atos ilícitos em troca de dinheiro, de status e poder. Sabe que é uma forma ilícita, E aí mas que mesmo entra, assim Daya. eles vão. Hã? E aí, Daya, é muito, muito bem apontado por você. E aí que entra a grande contribuição da fé cristã, que é essa contribuição de que, para além, né, para além das exterioridades, para além dos contextos sociais, políticos, econômicos, culturais, há uma moralidade. E o ser humano é responsável pelos seus atos, independentemente da estrutura social que o circunde. E é essa grande contribuição da fé cristã. E a gente não vê, por exemplo, essa análise sendo feita no debate público. No Exatamente. debate público brasileiro, isso E não não, é trabalhado. e não precisaria nem Trabalha-se. entrar na seara religiosa, né? Porque algumas religiões falam sobre, né, trazem um entendimento de que não existe, assim, algumas religiões não acreditam nessa cisão entre bem e mal. Só que nós estamos aqui defendendo que existe essa lei moral interna, então, assim, mesmo que a pessoa esteja vivenciando, vive numa religião em que ela que tem uma outra forma de ver bem e mal, né? Ainda assim, essas pessoas conseguem identificar o que é bom, o que é certo, o que é errado, né? Então, não precisaria nem entrar nas discussões religiosas, não é necessário, acredito eu, que a princípio não no debate público, mas trazer a moralidade como uma pauta a ser discutida. Porque assim, porque numa mesma comunidade o fulano foi para o crime e o ciclano, mesmo na dificuldade, não foi para o crime.
conseguiu, assim, a duras penas, um emprego ali que não é dos melhores, mas conseguiu ali viver a sua vida, né? Ainda que sem toda a dignidade que todo cidadão, né, deve ter, né? Mas ele consegue ali, tem um trabalho, trabalha honestamente. Então, assim, na mesma comunidade. Então, tem alguma coisa aí por trás, que é a questão da moralidade, né? Sim, exatamente. E é o que o livro está dizendo, né, no capítulo 5. E ele diz também, assim, em outras palavras, né, que nós não devemos apenas, ou melhor, nós não somos apenas imperfeitos, né? O ser humano é imperfeito. Não, o ser humano ele está em dívida. Então ele deixa isso bem claro, que nós estamos em dívida, existe um padrão, nós não estamos alcançando esse padrão, nós falhamos diante desse padrão, e por isso nós estamos em dívida com essa mente que criou a lei da natureza humana, a lei moral, a regra do certo e errado. E aí, por último, ele diz que o universo não é neutro. Se há uma mente que criou a lei moral, a lei do certo e errado, então esse universo não é neutro. Então ele apresenta duas possibilidades. A primeira é que ou não há uma mente moral, e se não há uma mente moral, nada importa. Como eu disse na, no clube passado, né? Eu fiz uma menção, eu estou com o livro aqui. Não, eu não estou com o livro aqui, na verdade eu tô com um dos livros, né? Do Dostoiévski, mas não é esse. Não é Crime e Castigo, mas é os irmãos Karamazov. O Ivan Karamazov, ele, num diálogo, deixa aquela máxima, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Então, assim, se não há uma mente moral, nada importa. E a opção 2, há uma mente moral. Há um criador desse padrão. Então, estamos com um problema. A gente está com um problema. Aí ele diz aqui, uma citação, né? Se o universo não é governado por uma mente moral, então tudo termina em nada. Mas se é, então estamos em sérias dificuldades. É isso. É isso. Estamos Sim, em sérias dificuldades se sim, existe muitos. uma lei moral. E aí, Exatamente. para chegar à reta final, ele fala da condição humana, que é inquietação, que é o título aqui, né? Temos motivos Sim, para nos sentir incomodados ou inquietados, né? Então, a condição humana é de incômodo, é de inquietação. Existe certo e errado, existe um padrão moral e nós não conseguimos viver à altura desse padrão. Então, o resultado é culpa, inquietação e necessidade de acertar. sim. E quantas vezes as pessoas não erram querendo acertar? E agora, assim, me veio à mente coisas que eu ouvia, que eu até achava meio clichês, mas que faz muito sentido com o que você estava falando agora. Que as pessoas com essa inquietação, muitas vezes ela não é consciente para muitas pessoas. Elas não sabem nomear. Então, elas buscam nos valores do mundo de hoje para é, tentar sanar essa inquietação, né? Muitas vezes em vícios, Sim. nas redes, assim, nesse mundo de aparências, né? Eu pelo menos uma visão que eu tenho, uma opinião que eu tenho assim de muito tempo, que aí tenta saciar essa inquietação, tenta procurar respostas em lugares errados, né? E é interessante porque isso que o Lewis diz, né, que a condição humana, é interessante, né, em outras palavras ele está dizendo isso, que a condição humana é uma condição de incomodação, de inquietação, ou seja, nós somos, aí eu já penso aqui no Kierkegaard, né, no conceito de angústia ou ansiedade. Então o ser humano é ansiedade, ele é angústia, ele é inquietação. Por quê? Porque nós estamos sempre aquém do padrão que deveríamos alcançar, Exatamente. sempre. Então, por isso Sim. essa condição de inquietação, e eu acho que tem tudo a ver, buscamos paliativos, né? A gente busca Exatamente, os paliativos, paliativos. porque a gente Sim, não alcança. Então, se a gente não alcança, a gente precisa abraçar uma ideologia.
E aí a gente abraça uma ideologia, e essa ideologia política, por exemplo, nos faz sentirmos melhores, mais bondosos. Mas, no fundo, a gente está Exatamente. tentando aplacar essa inquietação. A gente está tentando Exatamente. aplacar. E aí, assim, quando vem algo, ou alguém, ou uma outra teoria, uma outra linha de pensamento questionar essa ideologia, uma das primeiras reações é a defesa, né? A defensiva. E isso também tem a ver com o pensamento de manada. Então, você se une a outras pessoas que pensam igual a você. Não questiona, porque a inquietação, essa eterna posição na qual vivemos sem Deus, ela é angustiante demais, né? O próprio nome inquietação já traz uma sensação ruim para nós, né? Que é uma pessoa que não consegue ali viver centrada, em paz, né? Então, para não ter essa inquietação, essa inquietude, não se questiona, né? É o que nós vemos hoje. Eu acho que tem muito a ver isso, essa coisa de você defender a unhas e dentes até o fim, sem se questionar se de fato ela responde a todas as questões, né? Porque aí, quando a gente se volta, e eu estou tendo essa experiência de me voltar para as escrituras, e esse livro está me ajudando muito, né? A perceber e a assumir que nenhuma ideologia humana ela vai trazer as respostas que eu estou buscando, né? São coisas que, infelizmente, nós homens, quando a gente tenta solucionar, a gente às vezes pode estar bagunçando mais ainda. Então, eu fui com o tempo, né? E esse processo está acontecendo já há um tempinho. Esse livro está ajudando muito, como eu acabei de dizer. Mas eu estou começando cada vez mais a olhar com uma certa, não um ceticismo, mas com muita prudência para as ideologias, para tudo que a gente cria, né, de mentalidade para tentar responder às demandas ao nosso redor. Sabe que isso tudo que você está falando tem a ver com o que o Lewis diz logo no início do capítulo 5, né? Na página Uhum. 59 aqui dessa edição, ele diz assim, né? Quem tem essa edição da Thomas Nelson Brasil, ele começa a dizer assim, é, eu gostaria de deixar de lado toda essa analogia dos relógios, ele está falando de relógios, de deixar o relógio, né, de programar o relógio para voltar atrás e tal. Aí ele diz assim, todos Sim. nós desejamos progredir, mas o progresso significa chegar mais perto de onde você deseja estar. Contudo, se você tomou um atalho errado, então seguir em frente não vai levá-lo para mais perto. Se você estiver no caminho errado, o progresso significa dar meia volta e retornar ao caminho certo. Eu achei muito legal esse Nossa, trecho. eu li E essa parte, nesse, é óbvio, né? Mas e eu não nesse, consegui fazer esse link, não consegui relacionar essa fala do Lewis, que é bastante assim metafórica, né? Com o que eu tô dizendo agora. Mas você lendo, fazendo essa leitura, agora tá fazendo bastante sentido. Por isso que e é nesse muito caso, importante esse clube do livro, né? A gente conversar, debater, aí justamente ele, para isso, você que está nos assistindo. aí ele diz assim, nesse caso, a pessoa que voltar atrás mais rápido é mais progressista. Voltar atrás é ser mais progressista às vezes do que você de repente não voltar atrás. E aí ele diz, né, vai desenvolvendo todo o raciocínio dele. Mas é mais O, o seu áudio está falhando. também, eu acho que é os dois aqui, então, no caso, né? Mas a gente vai chegar à reta final. Então, vocês que nos Sim, acompanharam aqui, nós estamos ao vivo. Nós vamos ler nesta semana agora, a partir de hoje, né? A partir de hoje. A gente vai ler, a gente vai entrar no livro 2, no livro 2, gente, o livro 2 aqui, ó. Livro 2. E nós vamos ler, o livro 2 diz assim, no que acreditam os cristãos, então é interessante. Então nós vamos ler os capítulos 1, 2 e 3. Então, os capítulos 1, 2 e 3 do livro 2, as concepções correntes de Deus, capítulo 1, a invasão, capítulo 2, e a sim. alternativa chocante, capítulo 3. Então, para você que está aí nos acompanhando, você vai ler das páginas 67 até a 80. Das páginas 67 até a 80. Não são muitas páginas, né? É possível ler Não. numa semana, são capítulos curtos. Então é isso. Se você
participou, tem participado do clube, deixa sua opinião aqui, compartilha nos comentários, vai ficar aqui para as pessoas lerem, é uma maneira de você contribuir também, né? Então é isso, Daia, Sim. muito obrigado, suas últimas palavras aqui nessa live, fica à vontade. Ai, então, Dolfo, eu acho que essas nossas conversas hoje foram muito boas, porque a gente começou a trazer mais, assim, um pouco mais de opiniões que nós já temos, alguns pontos, como olhar, assim, brevemente para a nossa sociedade hoje, né? E eu acredito que quanto mais, né, conforme nós formos avançando mais na leitura, a gente vai ter mais e mais pontos a trazer, né, exemplos, né, do que a gente vive hoje, do que a gente vê hoje no na nossa sociedade. E para mim, o ponto crucial, né, a melhor parte do Clube do Livro é justamente essa. Você refletir, né, sobre a leitura e conseguir relacioná-la com a sua realidade, né? Que nem eu aqui falei sobre essa minha metanoia, né? Que é a mudança de mentalidade, e você relacionar com o que o livro estava falando, né? No começo do capítulo 5. E eu acho que é essas coisas que enriquecem o Clube do Livro, né? Então é isso, eu acho que isso vai incentivar muito as pessoas que estão nos assistindo a continuar aí perseverando na leitura do livro. É isso aí. Muito obrigado, Daia, pela De mediação, nada. bons apontamentos. E obrigado também, agradeço a vocês que participaram, que têm participado do clube. Continuem lendo e vamos lendo juntos. E vai ser muito legal quando a gente concluir a leitura desta obra coletiva. Tenho certeza que a gente vai sair bem melhor, né? A gente vai sair com uma visão muito mais aprofundada da fé cristã e também a gente vai crescer também espiritualmente e intelectualmente. Então é isso, valeu, gente. Até a próxima terça, às 19h30, aqui no canal da Igreja Alternativa. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreve aí no canal, deixa um like, compartilhe o link com mais pessoas e ative o sininho para receber as notificações. Valeu, gente. Tchau, Daia. Boa noite Tchau, e tchau. até a Boa noite a próxima. todos. Até.